O segmento em que a Apple tem maior supremacia sobre os seus concorrentes é o de tablets, em especial no que diz respeito àqueles com tela de 10 polegadas. A quinta geração do iPad não trouxe muitas inovações, mas as melhorias apresentadas são suficientes para entregar um produto de altíssima qualidade. Testamos o novo iPad Air e as nossas impressões sobre o tablet são o que você confere agora. O primeiro modelo de iPad que chegou ao mercado pesava 680 gramas, 211 gramas a mais do que o modelo atual. É difícil acreditar que ao longo dos anos foi possível aumentar a potência do tablet, reduzindo seu peso em quase 30%. O iPad Air faz jus ao nome e chega ao mercado mais leve e mais fino do que o seu antecessor. Em relação ao iPad 4, a Apple reduziu 1,9 mm e quase 180 gramas. O resultado disso é um aparelho muito mais anatômico e agradável de ser manuseado. O visual segue o mesmo estilo adotado no primeiro modelo do iPad mini, apresentado no ano passado. As bordas laterais também estão menores, e segurá-lo com apenas uma das mãos agora transparece uma sensação de maior conforto. Há disponibilidade em duas cores, branca e preta. A parte traseira do produto segue com um revestimento de liga de alumínio fosco, o que evita marcas de digitais. A melhor experiência que você pode ter com o iOS 7 certamente é aquela que você terá com o iPad Air. O tablet agora conta com um novo processador dual-core Apple A7 de 1,3 GHz e arquitetura 64 bits, e seu desempenho é o melhor possível, tanto para tarefas rotineiras quanto para jogos e aplicativos que requeiram uma maior capacidade de processamento. A transição entre apps é suave, e você pode optar por desabilitar um pequeno efeito de transição na troca de janelas e abertura de apps. A execução de vídeos em Full HD via YouTube ou Netflix é outra experiência bastante agradável. A densidade de pixels de 264 ppi não é das maiores entre os tablets. Mas na prática, é muito difícil para o consumidor em geral perceber tanta diferença ou se sentir incomodado com variações de ppi acima de 250 pontos por polegada. No caso do iPad Air, a resolução de tela de 2048 por 1536 pixels com a tecnologia Retina Display contribui e muito para que a qualidade gráfica dos apps seja transmitida com brilho e intensidade de cores de encher os olhos. Seja para games, para exibição de filmes ou para leitura, a tela do iPad Air se mostra praticamente perfeita, sem maiores ressalvas. Pode parecer estranho, mas numericamente a Apple reduziu a bateria do iPad Air para 8.820 mAh contra os 11.560 mAh do modelo de quarta geração. Entretanto, houve mudança na arquitetura do processador e a empresa liberou o iOS 7, que permite um gerenciamento mais eficiente do consumo de energia. Assim como na quarta geração, o tablet mantém a mesma autonomia de energia, chegando a até 10 horas de uso contínuo com o 3G, o que não é pouco. Durante nossos testes, com uso moderado do aparelho, não foi preciso recarregar a bateria do tablet por até 3 dias. Já com um uso mais intenso, com brilho no máximo, Bluetooth ativado e executando vídeos em Full HD, o tempo de uso cai para pouco mais de 4 horas, valor um pouco acima da média dos seus concorrentes. Aqueles que comprarem um iPad Air terão pelo menos 6 aplicativos gratuitos de peso para desfrutar do seu novo aparelho. O pacote iWork, que inclui os apps Pages, Numbers e Keynote, e o pacote iLife, que inclui os apps iPhoto, iMovie e GarageBand. Para esta geração, a Apple decidiu introduzir no mercado um modelo com 128 GB de armazenamento. A capacidade é o dobro do máximo que existia antes. Tradicionalmente, a empresa não inclui compatibilidade com cartões de memória em seus produtos, mas ainda assim o pacote fechado de 128 GB deve abrir uma nova tendência. Em um tablet, a câmera traseira não é um item tão essencial quanto em um smartphone, mas isso não significa que ela possa ser deixada de lado.
No iPad Air, com 5 megapixels, é possível afirmar que ela está no limite do aceitável. As imagens capturadas têm qualidade suficiente para serem utilizadas informalmente. Porém, o resultado fica abaixo do esperado se compararmos a câmera com a dos principais smartphones do mercado. A qualidade de áudio do iPad Air permanece praticamente a mesma dos modelos das gerações anteriores. Assim como o iPad 4, o Air não conta com fones de ouvido acompanhando o produto. A principal novidade nesse quesito é um novo microfone de 2 canais, que melhora a qualidade de captura do áudio para gravações e videoconferências. Em tablets, o uso da câmera frontal é mais comum até mesmo do que o uso da câmera traseira. Os recursos de videoconferência são uma atração à parte em dispositivos como esse, mas em quase todos os aparelhos, a câmera frontal infelizmente ainda não tem o tratamento adequado. A resolução de 1,2 megapixels da câmera frontal do iPad Air está no mesmo patamar dos seus concorrentes, o que não significa que a qualidade seja suficiente. Como líder no segmento, trazer novidades para esse recurso certamente seria algo muito bem-vindo, mas infelizmente não foi dessa vez. Quando o iPhone 5S chegou ao mercado incorporando o Touch ID, muita gente imaginou que não demoraria muito até ele marcar presença no próximo iPad. Mas, para a decepção dos consumidores, o botão com o sensor de digitais não apareceu no Air. Embora a empresa não confirme, a explicação para a não inclusão do recurso no produto pode ser facilmente compreendida do ponto de vista de mercado. Tecnologia para colocá-lo no tablet não falta, mas a cômoda dianteira que a empresa tem perante seus concorrentes faz com que ela possa se acomodar e ditar o ritmo das inovações. O iPad praticamente inaugurou o segmento de tablets e, por conta disso, conquistou naturalmente a liderança. 5 gerações depois, o cenário na categoria de tablet de 10 polegadas não mudou muito, embora os concorrentes tenham evoluído mais do que a Apple nesse cenário. Mais leve, mais fino, mais rápido e com qualidade gráfica superior, é possível afirmar que o tablet é hoje o produto mais completo da empresa. Além dos aspectos anatômicos, a qualidade de imagem exibida na tela e a duração da bateria, que mesmo o menor garante a mesma durabilidade, são os principais destaques. A versão de 128 GB é outra novidade que certamente deve pintar também nas próximas gerações de tablets de outros fabricantes. Ainda sem preço no Brasil, nos Estados Unidos a versão mais simples pode ser encontrada por $499, o equivalente a R$ 1.137 sem impostos. O valor é um pouco acima da média dos demais tablets de 10 polegadas lá fora. Se levarmos em consideração o valor norte-americano do produto, certamente o iPad Air vale o investimento. Resta aguardar para ver se no mercado brasileiro a relação custo-benefício também valerá a pena. Porém, infelizmente não estamos otimistas quanto a isso. Confira também a análise no Tecmundo e até nosso próximo vídeo.